Bom, eu cheguei na universidade em 2012 e desde que eu cheguei eu venho buscando esses auxílios, né, da PRAE, a bolsa estudantil, auxílio moradia, tentando vaga na moradia e nunca consegui, apesar de ter uma situação bastante difícil assim financeiramente. Ano passado a situação chegou num nível que não tinha mais como eu conseguir, né? Eu tive que sair do lugar que eu estava e não estava conseguindo encontrar aluguéis que eu conseguisse pagar. Não tinha. Os aluguéis estão extremamente absurdos. Se você vai olhar no site dos classificados da UFSC, os aluguéis todos estão na faixa de 600, 700, 800 reais. Com alguma dificuldade você encontra algo na faixa de 500 reais, que é a bolsa estudantil que a gente recebe, que é 550. Aí você vai ver o auxílio, mas tem o auxílio moradia, 250 reais. 250 reais não paga metade de um aluguel. E a gente não vive só de pagar aluguel, né? A gente vive de outras necessidades. A gente tira xerox, a gente precisa se vestir, a gente fica doente. É uma série de outras demandas que como que esses 550 reais deveriam ser voltados para isso, né? E não para a gente pagar aluguel. E, enfim, no ano passado não consegui mais estar pagando, não consegui mais pagar aluguel e tive que vir pra cá, não tinha outra alternativa. A outra alternativa era ir pra rua. E fui à praia, expliquei a minha situação e as respostas eram todas negligentes. Teve resposta falando que porque eu recebia a bolsa estudantil, eu não poderia ser contemplada dentro do programa de auxílio emergencial para ser colocada aqui dentro, sendo que há pessoas que sim, são contempladas por esse programa e recebem bolsa estudantil e não é o primeiro encaminhamento contraditório, né? Tem pessoas também que eles falam que você tem que ter o cadastro concluído para você ser contemplado pelo PAEP, enquanto pessoas que têm o cadastro não concluído, aí eles vão lá e atendem. E aí você vê que essa burocracia toda, na verdade, é um entrave, né? Ela não é para ter critérios que de fato vão olhar para a realidade da pessoa e falar, olha, realmente, essa pessoa precisa, essa pessoa não precisa. São critérios apenas para dificultar mesmo, para dizer você não pode estar e mostrar mesmo uma negligência, né, da reitoria e uma conveniência, inclusive com essa política de especulação imobiliária, porque não é só negar esse espaço aqui, é uma série de promessas que não se cumprem, de ampliação de vagas. Ano passado, em dois momentos foi prometido um prédio novo, que era para ter cerca de 180 vagas, o que ainda é muito parco se a gente for olhar o projeto inicial da moradia, que era para ter 1.000 vagas. Após uma ocupação foi prometido esse prédio novo, depois após um processo de greve também foi prometido esse prédio novo para outubro de 2015 e até o momento não se ouviu nada sobre esse prédio, sumiu, desapareceu as promessas. A gente vê que de fato a reitoria está muito negligente e que essa é uma política ativa, né? É uma postura consciente de negar vagas para estudantes e jogar eles para ter que se forçar a pagar aluguel. Inclusive, se a gente for ver em estudos sobre permanência estudantil, a gente vai ver que 64% dos estudantes da universidade pagam aluguel. 64% é muito mais da metade dos estudantes. A gente tem cerca de 30 mil estudantes na UFSC e 150 vagas não chega a 1% desses estudantes. Então, o que a universidade está fazendo com os estudantes? Abre as portas, diz que está democratizando o acesso, mas não dá condições desses estudantes de fato permanecerem aqui e estudarem. Está jogando eles para fora pela porta dos fundos, como já foi colocado em diversos momentos no ano passado, e aí a gente volta para isso, né? Novamente, a universidade tenta trilhar esses caminhos obscuros. A moradia na UFSM, assim, a UFSM tem cerca de 30 mil estudantes, daí a CEL2, que é a que eu moram um pouco mais de 1.400 pessoas, sendo que tem mais de 100 vagas a mais. Tem a CEL3, que é a casa da pós-graduação, que tem 60 vagas. A CEL1, que fica no centro da cidade, e outras que são em outros campi. Daí a gente também tem o benefício do alojamento provisório, que é a União Universitária, que é uma ocupação que aconteceu no início dos anos 90 e
e a instituição acabou legitimando. Eles não gostam do espaço, mas a gente tem o espaço. Ele foi melhorado no decorrer dos anos. Todo estudante da UFSM, independente da renda, independente não sendo de Santa Maria, tem direito de ficar na União durante o período do benefício provisório, que quando eu ingressei ele era de 2 meses. A gente chega na instituição, a PRAE nos informa da existência do alojamento provisório. Ele já é um direito nosso, a gente sabe disso. Tem uma campanha bem grande para as pessoas ficarem sabendo disso. E daí eles já são encaminhados. Chega na universidade, é encaminhado para o alojamento provisório, e enquanto tu aguarda o encaminhamento dos teus documentos para conseguir o benefício socioeconômico, que ele te dá direito a 80% de desconto na RU e direito à moradia. Além de outras coisas, mas principalmente a moradia, que é uma questão principal, assim. A nossa moradia lá também, a gente tem direito a morar com os nossos filhos. Nossos filhos ocupam vaga como morador. Quem tiver algum problema de saúde também pode levar familiar para dividir, também ocupa vaga como morador. A gente tem a casa da pós-graduação, que para tu ir para lá é a mesma coisa, assim, tu vai para o alojamento provisório, aguarda a vaga lá. Quem não vai para o alojamento provisório? Gestante, mulher com criança, vai direto para casa. Enquanto encaminha, já está morando na casa. E tem a casa dos menores de idade. Menor de idade não precisa ir, tanto do ensino médio, colégio técnico, graduação, menor de idade tem um prédio de moradia só para eles. A gente tem o movimento dos moradores da Casa do Estudante, que ele já é de muitos anos. A gente vai fazer o 40º encontro nacional agora da Casa do Estudante. Ele é um movimento bem legítimo, assim, a gente consegue bastante coisa com as nossas bandeiras de luta. E a gente criou no último encontro regional a Secretaria da Região Sul, né? E daí eu e o Rica, que mora aqui na residência, fazemos parte da secretaria, das comissões da secretaria, e até por isso que eu vim para cá, assim, para dar uma ajuda para o pessoal a legitimar o alojamento provisório deles aqui. Como a gente tem alojamento provisório lá, a galera precisa, porque não tem condições, enquanto tu encaminha os documentos, não tem onde morar, né? Então a gente veio para cá, a gente está produzindo material pela Sense mesmo, e toda a secretaria já está sabendo dessa situação, para dar um apoio político para a resistência mesmo, que esse espaço não pode ser perdido. Nada funciona aí dentro, nada. Então, gente, eu sou a Tainara, eu sou moradora aqui do Módulo 13, eu sou atendida pelo Programa de Auxílio Emergencial de Permanência, que é o PAEP, e atualmente a gente mora aqui na casa em mais ou menos 15 pessoas. Então, a reitoria, ela nega que existem vagas aqui, enquanto a gente sabe que tem 3 quartos e cada quarto comporta mais ou menos 3 pessoas, ou seja, são 9 vagas ociosas aí e 3 quartos com entulho de patrimônio, que a universidade ela não despacha, enquanto isso tem gente sem casa. Atualmente tem 4 pessoas aqui na casa sendo atendidas pelo Programa de Auxílio Emergencial de Permanência, que é o PAEP, e a universidade alega ter 8 vagas para esse programa, 4 masculinas e 4 femininas. Atualmente a gente está em 3 meninas e 1 rapaz. Então, de qualquer forma, mesmo que a galera não esteja aqui, ainda tem vaga desse programa para ser ocupado, e a gente não entende o porquê da negativa da universidade nessas vagas. Eu moro aqui há meses, a casa ela comporta assim mais pessoas, tanto que antigamente aqui moravam 40 meninas, aqui era uma moradia só de meninas, era uma moradia feminina. Então não existe justificativa para não legalizar a situação da galera aqui em situação emergencial de permanência. Nós temos uma situação pontual nesse momento, que é uma suposta reintegração de posse que nós recebemos há alguns dias atrás, sugerindo a retirada de algumas estudantes da casa do estudante universitário da UFSC. Alguns estudantes estão em processo de regulamentação de sua permanência na casa através do Programa de Apoio Emergencial Estudantil, e essas pessoas estão em diálogo com a instituição há um tempo, depois de ter passado por algumas situações onde a instituição até aconselhou uma
aconselhou que essas pessoas ficassem na casa através de uma visita solidária, algo assim, que eu acho que foge um pouco das obrigações institucionais e do papel da instituição. O problema é que existem vários problemas atrelados a essa situação. Essa ação, ela desobedece a uma questão muito maior, né, que remete à política educacional, às políticas de assistência estudantil. Essa suposta reintegração de posse, existe vários motivos que nos diz que é uma ação extremamente indevida, imprópria por parte da instituição. Primeiro porque nós estamos numa realidade muito dinâmica dentro da universidade. Então, a configuração disso que a universidade está entendendo como um problema, ela é muito dinâmica. Nós estamos em processos de editais, espera de novos editais, tem listas de espera que essas estudantes que estão no programa emergencial estudantil, elas podem estar sendo chamadas para ocupar uma vaga regular. Tem as situações mais burocráticas que pertencem a situações individuais dos estudantes. E, enfim, isso significa que todas essas possíveis mudanças que podem acontecer no caminho diz que essa ação de uma suposta reintegração, ela se desfaz no caminho, ela vai perdendo a sua legitimidade nesse caminho. Então, esse é um dos problemas que me faz tratar essa situação com muito descrédito. Todas essas pessoas que estão em situação de regulamentação de sua permanência na casa, essas pessoas estão em um diálogo institucional e formal com a instituição, né, para regularizar a sua situação. Então, se você recebe, por exemplo, um suposto pedido de reintegração de posse, é uma quebra desse diálogo. Então, acho que essa ação, ela além de imprópria institucionalmente, ela é também desrespeitadora dos processos de diálogo, né, formais e de obediência de alguns princípios democráticos, transparentes e honestos. Mas o que é muito importante a gente destacar também e ficar atentas é que são instrumentos que estão sendo utilizados pela universidade, pela instituição e pela gestão da UFSC para criminalizar os movimentos sociais e para criminalizar especialmente pessoas que têm condições sociais e econômicas em determinados quadros de desvantagens, né? Então, é importante a gente deixar isso claro, que é também uma medíocre tentativa de criminalização dos movimentos sociais. Uma das coisas que falam, que nos fala também sobre isso, nos prova um pouco sobre isso, é que ao final do documento é sugerido uma ação policial, tá? À base da violência. O que é necessário falar sobre esse documento não é só sobre o mérito dessas palavras que estão nesse documento público, é de falar das ações que estão por trás, de promover apagamentos, silenciamentos dos movimentos sociais através de estratégias medíocres, como uma suposta reintegração de posse, como falar em força policial, né, no sentido de tentar se declarar, tá, contra essas forças que estão entrando na universidade, essas pessoas que estão nas universidades nesse momento e que cada vez estarão mais presentes. E aqui eu estou falando das pessoas pretas e das pessoas pobres, que eu acho que são pessoas que se encontram em situações comuns relacionadas às suas vivências na universidade, que tem muito a compartilhar e que tem gerado sim incômodos, né? Incômodos a determinados grupos cujos seus interesses obedecem e estão em consonância com os interesses das elites econômicas, das elites dominantes e desse grupo de pessoas que pretendem oprimir o povo pobre e o povo preto. Eu sou estudante pobre, não tive um bom ensino na escola pública, malemar tinha dinheiro para chegar aqui e fazer o vestibular.
E aí eu saí da minha cidade, demorei 2 meses para chegar aqui em Florianópolis para fazer essa prova, e esse período eu morava na rua, dormia em albergues, né? Passei por muitas dificuldades, assim. Mas eu sabia que eu estava ingressando numa universidade que tem o programa de permanência estudantil, então eu vim buscar o meu direito, né? E aí eu fui encaminhado pro alojamento, né? Pro módulo 3, que é esse espaço que até então estava fechado, não estava sendo utilizado por ninguém no momento, estava com cocô de rato por aí, estava sujo, folhas, cheiro de mofo, né? E aí eu entrei aqui em toda essa sujeira, eu fui jogado aqui dentro, essa é a real, assim. E morei aqui durante um mês e meio sozinho, sem ninguém. E aí começaram a chegar outros estudantes, né? Chegou uma outra estudante que precisava também do alojamento e a Praia não atendeu. Eu acabei recebendo uma advertência por receber a estudante aqui no alojamento, né? Mas não tinha por que eu negar para ela, sendo que ela precisava e estava na mesma situação que eu. E aí eu fiquei esse período, né? Até conseguir a vaga pelo edital. Daí eu passei no edital, consegui a vaga. E aí fui encaminhado para uma das vagas lá na casinha de baixo, né? Casinha da Floresta, que também é um outro módulo da moradia estudantil. E aí, nós encontramos um dos estudantes que hoje mora aqui, que faz parte também, que está sendo processado, né, pela reintegração de posse e está recebendo esse processo administrativo. E esse estudante, ele estava morando no centro de convivência da universidade, que é um lugar que está abandonado, né, está com a estrutura abalada e outras coisas mais, assim. E aí esse estudante, né, ele estava morando lá e passando por essas dificuldades enquanto aguardava a Praia falar para ele vir para cá. E ele não recebeu esse comunicado da Praia por nenhum momento. Então ele continuou morando no centro de convivência até o dia que ele encontrou a gente, né? Eu e mais um outro aluno que também mora aqui, que agora conseguiu a vaga, e nós conversamos com ele, falou assim, ó, cara, nós estamos vendo a sua situação e lá nós temos vaga. O que a Praia fala pra ti? Ah, a Praia fala que tem gente na fila de espera. Tá, mas cadê esse povo que tá na fila de espera que a Praia não manda? E aí nós estamos aqui, aí recebemos uma ordem de reintegração de posse. Eu não, né, porque eu sou morador fixo. Tenho vaga fixa garantida e faço parte do Conselho da Moradia, também luto por mais vagas, assim como faço parte da CECERS, que é a Secretaria da Casa dos Estudantes da Região Sul. E nós sabemos que essa luta já vem assim de 30, 40 anos atrás, e a universidade não leva adiante, né? Troca-se a reitoria, o pessoal que está na militância se forma, e aí vai mudando tudo e vai continuando, e aí a gente está nessa situação. Agora a universidade agregou o ingresso pelo SISU, né? Pelas políticas públicas, o número de ingressantes vai ser maior, e o que a universidade vai fazer com essas pessoas? Com esse povo pobre que vem? Com os estudantes que vão chegar? Para onde eles vão morar? Então, a universidade realmente está brincando com o sentido da permanência, e eu acredito que exista, sim, um descaso com o estudante pobre. Então, a Praia, nesse momento que nós estamos vivendo, a Praia mandar uma reintegração de posse para 6 estudantes, onde ela tem 15 vagas disponíveis, e ainda estão chegando, né, mas muita gente, tipo, não dá para entender o que a Praia está fazendo, assim. Parece mais um jogo político mesmo de criminalização. Estão atacando para criminalizar, e ao invés de o estudante estar lá estudando, não, tem que lutar, militar, me ocupar em fazer tanto a resistência quanto a força por mudança. E estamos aí para lutar. Exatamente, manter a manutenção do nosso direito e dos que vão chegar, das pessoas que estão para vir para cá. Então, acho que uma coisa que seria importante é levantar esse debate, né, fazer um convite para a galera que quer discutir a permanência estudantil, vir conhecer a moradia estudantil, vir conhecer a galera da casa, né, do alojamento universitário, e discutir mesmo. Nós temos que ter moradia para a família, nós temos que ter moradia familiar, tem que existir outro tipo de assistência, tem que ter o alojamento universitário para visitante, tem que ter para pós-graduação, sabe? Tem que ter para a galera que é do técnico, que precisa. Então, a universidade está muito, muito atrasada, assim, e realmente eu me sinto envergonhado, assim, me sinto completamente envergonhado pela Praia, pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, onde tem
pessoas que são da área de humanas, que estão direcionadas como responsáveis e que não agem, né, não atuam com humanidade, assim. Chega para o estudante e fala que ele tem que se virar ou que, sabe, vai trabalhar ou vai fazer alguma coisa assim, e não entende que o estudante pobre que está chegando aqui para morar trabalhou a vida inteira dele, às vezes para ajudar a sustentar a família, que é o meu caso, sabe, que teve que trabalhar dos 15 aos 18, não pôde estudar direito porque tinha que ajudar a família. Então, será que esse estudante tem que vir para cá e não vai poder estudar porque vai ter que pagar aluguel, vai ter que, sabe? São muitas coisas, assim. A universidade tem nos desrespeitado em vários sentidos. A alimentação, a saúde, a todas as demandas, né, assim, não são cumpridas. O que é estipulado pelo PNAES não é cumprido. Não é cumprido mesmo.